Olá, famintos! Eu sou o pastor Rafael Araújo e nós estamos dando início à nossa série do Hungry Online. Aqui nós vamos estar compartilhando algumas palavras do Senhor, reflexões que o Senhor traz ao nosso coração. Mas antes de mais nada, eu queria que você colocasse aí nos comentários o seu pedido de oração. Colocasse o nome da sua família, deseja que elas possam receber a nossa oração. No final dessa mensagem que eu estarei trazendo para vocês, eu vou estar orando por vocês. Eu tenho certeza de que Deus vai falar de uma forma poderosa com vocês. Nesse tempo, a gente vai estar aprendendo sobre algumas situações na Bíblia, pessoas que foram abençoadas através da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar uma passagem muito bonita, muito interessante do que aconteceu com o Senhor Jesus e seus discípulos, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Você pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O título diz Jesus andando por cima do mar. Essa passagem fala sobre um momento muito interessante que é um milagre poderoso que aconteceu quando Jesus estava com seus discípulos e de repente Jesus dá uma ordem para os discípulos para que eles seguissem um outro caminho. E eles seguiram aquele caminho e no meio desse caminho algo sobrenatural aconteceu. O que eu estou querendo dizer nesse momento? Que algo sobrenatural vai acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida financeira. Eu não sei como você veio parar aqui nesse vídeo, mas eu tenho a certeza de que o Senhor vai cuidar de você e vai mudar a história da tua vida. E essa palavra fala sobre isso, fala sobre o momento em que Jesus estava com seus discípulos e o Senhor insistiu para que eles pegassem o barco e seguissem o caminho. E dentro dessa palavra a gente vai conversar agora sobre isso. Eu queria que você lesse comigo essa palavra. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Olha que interessante aqui, no versículo 24 diz: E logo ordenou Jesus. Tem traduções que dizem assim que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Olha que interessante. Tem pessoas que estão caminhando com Jesus, mas ainda existe esse momento em que Jesus insiste nessa pessoa. E talvez na tua vida, quantas vezes o Senhor tem insistido para que você siga o plano e o projeto que Ele tem para a tua vida. Aqui Deus tinha um projeto para a vida daqueles discípulos, algo sobrenatural que iria acontecer na vida deles, mas Jesus estava insistindo, e assim também Jesus insiste em você. Vamos continuar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante. Aqueles discípulos entraram no barco e seguiram o propósito que Deus tinha para a vida deles. Jesus chegou para os discípulos e disse para eles assim, olha, insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Quer dizer, Jesus tinha um propósito para a vida daqueles discípulos e Jesus queria que eles entrassem dentro daquele barco para viver o propósito. E o que os discípulos fizeram como bons discípulos? Obedeceram o Senhor e entraram naquele barco. Só que olha que interessante, quando eles entraram naquele barco, a Bíblia fala que aquele barco começou a passar por um momento de tempestade. Aqui no versículo 25 diz assim, ó, mas a quarta vigília da noite, versículo 24, diz, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quer dizer, começou a se formar uma tempestade muito grande, enquanto os discípulos estavam dentro daquele barco. Mas presta atenção, eles não pediram para entrar no barco. Jesus insistiu para que eles entrassem naquele barco. O que acontece, meus irmãos? Jesus insiste para que a gente viva o propósito na nossa vida e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas muitas das vezes nós estamos dentro de um baixo de obediência do Senhor e a gente está vivendo um momento de tempestade, um momento de situações delicadas no casamento, na vida financeira, na vida profissional. Às vezes você diz assim, pastor Rafael, olha, eu estou em obediência ao Senhor, porque aqueles discípulos, eles estavam em obediência ao Senhor. O Senhor insistiu para que eles entrassem naquele barco.
E talvez você diga assim, olha, eu estou debaixo de obediência, eu estou passando uma grande tempestade, como é que pode isso? Se foi Jesus que insistiu para que eu entrasse naquele propósito, eu estou debaixo de obediência, só eu sei como está a minha vida financeira, a minha vida profissional, o meu corpo, a minha saúde, e eu estou debaixo de obediência. Eles também estavam debaixo de obediência, obedecendo o Senhor, e a tempestade veio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo debaixo de obediência, nós vamos passar por situações delicadas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Você está entendendo? Às vezes, na nossa vida, nós vamos passar por situações delicadas. Mas existe um Deus, se você crê, receba no nome de Jesus. Existe um Deus que no meio dessa tempestade vai surpreender você. Por que eu estou falando isso? No versículo 25 diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando por cima do mar. Um milagre estava acontecendo naquele momento. Jesus veio no meio daquela tempestade. Eu profetizo que Jesus está vindo no meio da tempestade da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu creio nisso. No versículo 26 diz assim, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha aqui. Olha que interessante isso aqui. Os discípulos não estavam acostumados com aquela situação. Nós não estamos acostumados com isso. Eu não estou acostumado a ver um homem andando por cima do mar. Milagre sobrenatural acontecendo. Mas esse milagre, algumas palavras do Senhor mudariam a vida daqueles homens, não apenas porque Jesus estava andando por cima do mar, mas porque Jesus teria uma conversa com eles. No versículo 26 diz, e os discípulos vendo caminhar por cima do mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. No versículo 27 diz, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tem traduções que diz, coragem. Você pode repetir isso? Assistindo esse vídeo, dizer assim, coragem. Jesus estava falando para eles de uma forma tão convicta, dizendo para eles assim, olha, coragem. E é isso que falta para a gente, coragem. Coragem de acreditar que Jesus está entrando no meio de uma tempestade. Coragem de acreditar que nós não estamos sozinhos, mesmo obedecendo ao Senhor. Às vezes você está obedecendo ao Senhor e está passando por uma tempestade terrível na tua vida. E Jesus entra no meio dessa tempestade e diz para você, coragem! E o que seria coragem? A coragem, ela anda junto com a vulnerabilidade. Você já viu aqueles homens que andam na corda bamba? Ele está lá em cima da corda bamba, naquela vara, né? E ele está atravessando de um precipício para o outro. E ele precisa ter coragem ali. Porque ninguém sem coragem consegue fazer aquilo. Mas entenda uma coisa, para ele ter aquela coragem de atravessar um precipício para o outro, ele também ficou numa situação de vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade e a coragem, de uma certa forma, elas andam junto. Não tem como alguém dizer para você, fulano é corajoso, Rafael é corajoso, sem que eu esteja numa situação de vulnerabilidade, sem que eu fique vulnerável numa situação. O que significa isso? Quando Jesus diz aquilo para eles, é porque Jesus já estava esperando o que aconteceria depois que Jesus disse coragem para ele. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo 28 diz assim, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha, entenda bem, Jesus disse primeiro coragem, depois Pedro disse, olha, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quando Pedro toma essa decisão de pedir para que o Senhor fale isso para ele, Pedro ia ter que ter muita coragem. Porque quando Jesus libera uma palavra, você pode ir tranquilo, porque o milagre vai acontecer. Eu estou profetizando na tua vida, o milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, em todas as áreas da sua vida. No versículo 29 diz, e ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Algo sobrenatural aconteceu. Pedro estava vivendo um milagre. Mas como que esse milagre aconteceu? A partir do momento que a palavra foi liberada para Pedro. Jesus disse, venha, vem Pedro, tenha coragem. Coragem, muitas das vezes, faz com que a gente corra o risco. Parece que a gente está correndo o risco, né? Você tem uma coragem, às vezes, de assinar um papel, um contrato que você precisa assinar. Às vezes é coragem de tomar algumas decisões
que você não teria coragem de tomar se não tivesse uma palavra firmada por Deus. E o que fez Pedro seguir adiante dentro da palavra que o Senhor deu para ele. Deus entregou para ele. Jesus disse para ele. Jesus disse com toda a força do coração, ele disse, vem, e esse vem está acontecendo na tua vida hoje. Jesus está dizendo para você, venha, confie em mim, tenha coragem. Ah, mas é um risco, porque Pedro naquele momento, ele ia passar no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte, e no meio de um homem andando por cima do mar, algo tudo sobrenatural, um fantasma que eles achavam que eram. Ele poderia afundar, mas o primeiro passo precisava ser dado. E Pedro fez isso. Pedro teve coragem e deu o primeiro passo. É isso que você tem que fazer. Você tem que dar o primeiro passo para acreditar que Deus está contigo, que a palavra que Deus liberou para a tua vida é para mudar a história da tua família. Você precisa ter coragem para mudar a situação financeira, profissional. Ter coragem, às vezes, para abandonar o passado. Ter coragem para dizer não ao pecado. Ter coragem para acreditar que esse diagnóstico chegou para a tua vida. É um diagnóstico que Deus vai curar você, que vai mudar a tua história. Coragem para mudar a sua vida. E Pedro fez isso. Pedro deu o primeiro passo. Às vezes, meu irmão, você não precisa dar 1 milhão de passos, não. Só de você dar o primeiro, você já está saindo da zona de conforto que você estava vivendo. A Bíblia fala que aqueles discípulos estavam ali obedecendo o Senhor, mas mesmo debaixo de obediência, eles estavam no meio de uma tempestade. Mas mesmo no meio da tempestade, Jesus veio para mudar a história da vida de Pedro e quer mudar a história da tua vida. Jesus liberou uma palavra, disse, vem. Você tem coragem? Você tem coragem para obedecer a palavra do Senhor? Lembra que eu falei do homem, daqueles homens que andam na corda bamba, que eles atravessam, um precipício, naquela corda bamba? O que sustenta aqueles homens? É apenas a coragem daqueles homens? Não. É a palavra de Deus que vai sustentar você. O que sustenta aqueles homens é uma corda. Mas o que sustentou Pedro, para que Pedro pudesse andar por cima do mar, foi a coragem de obedecer a palavra do Senhor. E a partir do momento que você obedecer a palavra do Senhor, sua vida, sua família será transformada em nome de Jesus. Eu quero pedir para você que você coloque o seu nome nos comentários aqui, da oração, para que você possa receber também o milagre de Deus sobrenatural sobre a tua vida. Nós vamos estar orando por você. Eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa presença do Senhor, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, de estarmos aqui, ouvindo a tua voz e tendo coragem para tomar as decisões que precisamos tomar, Pai. Então, desde já, eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo toda timidez, toda frieza de coração e declaro o milagre do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pai, pessoas que estão nesse momento assistindo esse vídeo, pessoas que estão em casa precisando de um momento de mudança, de transformação, de um milagre na tua família, no teu casamento, no teu corpo. Eu profetizo uma transformação, a cura, o milagre do Senhor. Seja onde ela estiver, Pai, ela pode estar nesse momento, Senhor, no leito de hospital, ela pode estar sendo desenganada pelos médicos, meu Pai, mas eu declaro a cura do Senhor, meu Pai. Eu declaro uma mudança de vida, uma mudança de transformação. Essa pessoa pode estar numa cama agora, meu Deus, em depressão, mas no nome de Jesus, eu profetizo a cura. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Eu declaro que você está sarado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez eu te peço, coloque seu nome no pedido de oração e que Deus possa abençoar a tua vida. Que nesse momento do Hungry Online você possa viver as maravilhas do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.